como a gente viu, né, hoje a energia voltou um pouco mais tarde, faltou energia, né, então eu vou deixar essa gravação aqui para quem não puder assistir. Deixa eu compartilhar aqui com vocês minha tela. Aqui, hoje a gente vai ver sistemas de equações lineares, né, é o nosso último assunto, tá, para a gente já ter a nossa prova. Eu estou passando um pouco rápido em cima do assunto, né, esses assuntos de matrizes determinantes e sistemas lineares também, porque são assuntos, basicamente de revisão, né, a gente está vendo só uma revisão e eles são assuntos bem fáceis, né, bem simples de resolver. Então a nossa parte de sistemas lineares está aqui logo no final, né, no último capítulo, capítulo 6 aqui do livro, volume 4. Então vamos lá para o capítulo 6. Vou voltar aqui um pouquinho, que eu passei demais. Então tá aqui, ó, sistemas lineares. Na última aula a gente viu só determinantes, a parte final de matrizes, né, matriz transposta e matriz inversa. Aí vimos determinantes, tá. A gente não chegou a ver também uma parte do determinante, tá. Então, por exemplo, vamos resolver essa última aqui, né. Determine os valores de K para que a matriz não seja inversível. Não, calma aí, deixa eu ver uma com determinante. Deixa eu ver aqui. Determinante 3 por 3. Aqui. Calcule os determinantes. Tem uma regra, né, que a gente aprende mais no ensino médio, que é a regra de Sarri, né. A regra de Sarri é a que a gente mais sabe e que o professor mais ensina no ensino médio, né, para calcular o determinante. Então a regra de Sarri, que é Sarrus, né, se escreve, Sarri, a gente utiliza o seguinte, vou fazer essa C aqui, tá. A gente pega a matriz, repete as 2 primeiras colunas, certo? E a gente repete as 2 primeiras colunas. Deixa eu só diminuir aqui. Então as 2 primeiras são essas, certo? 2 primeiras colunas. Então repete elas, 1, A, B e A ao quadrado, B ao quadrado. Beleza? E daí a gente pega diagonal principal, certo? A gente vai fazer 1 vezes B vezes A à quarta vai ser igual a quarta B, certo? Vezes 1 continua sendo, né? Pegar aqui a outra diagonal principal, que é essa daqui. A vezes A ao quadrado, 1 vezes A ao quadrado é A ao quadrado, vezes A ao quadrado, A à quarta, então mais A à quarta. E 1 vezes A vezes B ao quadrado vai ser mais AB ao quadrado, beleza? Agora vamos para a diagonal secundária. Diagonal secundária é tudo menos, certo? Então vai ser 1 vezes B vezes A ao quadrado vai ser menos BA ao quadrado. 1 vezes A ao quadrado vezes B ao quadrado menos A ao quadrado B ao quadrado. E aqui 1 vezes A é A vezes A à quarta é menos A à quinta. Beleza? Daí a gente só faz a operação, né, o que dá para fazer de operações aqui. No caso aqui eu tenho A à quarta aqui, fator comum aqui e aqui, posso pôr em evidência, né, então vai ficar A à quarta, o que sobrou desse A à quarta? O B. O que sobrou desse A à quarta? 1. Então vai ficar B mais 1. Mas, olha aqui, ó, eu tenho a B ao quadrado aqui, B ao quadrado aqui. Posso pôr em evidência o B ao quadrado. Então fica B ao quadrado. Quem que sobrou desse B ao quadrado? O A. Quem sobrou desse
b ao quadrado aqui, o menos a ao quadrado, menos a ao quadrado. E aqui a gente escreve o restante, né? Só que aqui tem outro fator comum aqui, ó. Tem um a ao quadrado aqui e aqui tem a quinta. Só que a quinta, eu vou pegar só até o expoente 2, né? Aí vai ficar faltando mais 3. Então vai sobrar 3 desse a quinta. Então vai ficar assim, menos a ao quadrado, tá? Quem que sobrou desse a ao quadrado aqui? Menos a ao quadrado? O b. Quem sobrou desse menos a quinta? Já que eu tirei a ao quadrado. Sobrou a ao cubo, só que sobrou positivo, né? Já que eu levei o menos para cá para fora. Tá? Então tá aí, ó. A gente pode simplificar dessa forma ou pode deixar dessa forma aqui, não tem problema. Tá correto também, tá? Mas aqui a gente simplificou. Dá para simplificar mais? Daria, né? Mas não tem problema deixar assim, tá? Com números, vamos ver com números. Será que funciona? Vamos fazer, essa daqui é a letra C, né? Opa. Essa daqui é a C. Vamos fazer a B agora. Repito aqui as duas primeiras colunas. Menos 3, 6. Menos 1 e 3. Menos 1 e 9. Pronto. Pegamos primeiro a diagonal principal, né? Diagonal principal. Ou seja, deixa eu separar aqui. Vamos pegar a diagonal principal. Então vai ser menos 3 vezes 3, menos 9. Menos 9, 9 vezes 25, vai dar 225. Só que vai dar negativo, né? Então fica igual a menos 225. 6 vezes 5, 30. Vezes menos 1 vai ser menos 30. 12 vezes menos 1 é menos 12. Menos 12 vezes 9 vai dar menos 108. Beleza, agora vamos lá para a diagonal secundária. A gente vai pegar 12 vezes 3 vezes 1, menos 1, né? Vai dar menos 36. Só que como a gente vai multiplicar por menos, já que a gente está pegando diagonal secundária, vai ficar mais 36. Certo? Menos 3 vezes 5, menos 15. Menos 15 vezes 9 vai dar 135. Menos 135, só que como a gente está pegando diagonal secundária, vai vir mais 135. E 6 vezes menos 1, 6. Né? 6 vezes 25, 150. Então, vai ser menos 150, só que aqui vai vir mais 150. Certo? Aí basta a gente somar esses dois, né? Os números negativos e os números positivos. Somando os números negativos, 225 mais 30 mais 108, a gente vai ter menos 363. Já, certo? A gente está pegando só esses números negativos. Quando a gente soma números negativos, quando a gente tem apenas números negativos, a gente soma e conserva o seu sinal. É a mesma coisa que a gente vai fazer com esse daqui, ó. São todos sinais positivos, a gente soma e conserva o sinal. Então vai ficar mais 36 mais 135 mais 150 vai dar 321. Então 321 menos 363 vai dar 42 negativo, né? Então isso aqui vai dar menos 42, certo? Então o determinante dessa matriz aqui, né? Vou apagar tudo aqui. Então o determinante aqui
vai ser igual a menos 42. Beleza? Tá aí. Bem simples, né? A gente aprende essa regra de Sarri, né? Vamos lá para sistemas lineares. Essa parte de sistemas lineares, a gente tem que primeiro compreender o que é uma equação linear, tá? Então, a equação linear, ela é basicamente dada por partes reais e partes literais, né? Ou seja, a gente tem incógnitas a serem descobertas, né? Nesse caso aqui, como a gente está tratando de sistemas de equações lineares, né? Então, a gente pode dizer que a gente tem uma equação linear, né, com incógnitas x1, x2 até xn, né? Ou seja, pode ter mais de uma incógnita, e toda equação do tipo onde a gente tem aqui uma combinação linear, né, dessas incógnitas com seus coeficientes, e esses coeficientes são quem? Elementos de uma matriz igual a B, certo? Então, a gente diz que esses números A1, A12, A13, A1N são todos reais e chamamos eles de, justamente, coeficientes. E B, esse B lá, né, que é o resultado, também é um número real, tá? Ou seja, a gente chama ele de termo independente da equação, tá? Então, aqui a gente tem uns exemplos, né, de equações lineares, né? Então, aqui é uma equação linear, a gente tem 1, 2, 3, 4 incógnitas e um valor independente. Aqui também, certo? x1, x2 e x3. Aqui também, só que os coeficientes são zero, mas continua sendo uma equação linear. E aqui também, certo? Ou seja, a gente tem combinação linear aqui com os coeficientes e as incógnitas. Aqui não são lineares, certo? Essas equações aqui. Por quê? A gente tem aqui, ó, aqui é x ao quadrado, x1 ao quadrado. Esse x1 ao quadrado já não me dá uma equação linear. Aqui também, ó, eu tenho x1 vezes x2. Tem um produto. Se eu tiver um produto, eu já não tenho também uma equação linear. E muito menos aqui, ó, eu tenho raiz quadrada de x2. Também não é uma equação linear, beleza? Então vamos lá. Então, a equação linear, eu tenho que ter todas as incógnitas de grau 1, certo? Grau igual a 1. Beleza? A gente viu isso lá em polinômios, certo? Vamos ver aqui solução de uma equação, né? Como é que a gente encontra essa solução dessa equação linear? Então, dizemos que uma sequência n-upla, né, ou n-uplas ordenadas, tá, de números reais, α1, α2, α3 até αn, é uma solução dessa equação linear, tá? Vai ser uma solução dessa equação linear. Claro que nesse formato aqui é o formato geral, não quer dizer que tenha que ter tantas incógnitas assim, tá? Então, vai ser essa solução. Então, a gente pode substituir esse x1, x2, x3 por essa n-upla aqui, né, ordenada. Então, a gente pode substituir em lugar x1, x2, x3 até xn, o α1, α2, α3 até αn, tá? E essa sentença tem que ser verdadeira para que a gente tenha essa n-upla como solução. Então, se isso aqui é uma solução, então a gente tem que substituir para verificar se é realmente uma solução, né? É igual a gente faz com função, né? Função, equação, né? Então, vamos ver aqui, ó. Dada essa equação aqui com 4 incógnitas, certo? Equação linear aqui com 4 incógnitas. 2x1 mais 3x2 mais menos x3 mais x4 igual a 3, certo?
E aqui ele indica que essa n-upla aqui, certo? Ou seja, são soluções 1, 2, 3 e menos 2, né? Corresponde ao x1, x2, x3 e x4, essas incógnitas que a gente tem que descobrir. Então, essa daí é uma solução. Por quê? Substituindo esses valores no lugar do x1, x2, x3 e x4, a gente vai ter isso aqui, né? 2 vezes 1, 3 vezes 2, 3, né? Já que o x3 não multiplica com nada, e menos 2, que é o x4, isso tudo tem que ser igual a 3 aqui, né? Tá falhado aqui, mas é um 3. Aqui a gente sabe que vai ser 2, vai ser 2. Aqui, mais 6. Aqui vai ser menos 3. E aqui vai ser menos 2. Aqui vai ser 9, ou 8, desculpa, 8. E aqui vai ser menos 5. 8 menos 5 é igual a 3? Sim, é verdade. Então, é uma solução, tá? Ou seja, a gente vai buscando essas soluções aí conforme o tamanho da nossa equação, tá? Então, sistema linear. Vamos ver aqui o que é sistema linear. Tá? Vou passar um pouquinho mais rápido. Então, o sistema linear é um conjunto, né, M, sendo que esse M tem que ser maior ou igual que 1, de equações lineares, tá? Então, o sistema são várias equações lineares, né, montadas para que eu possa descobrir quem são essas incógnitas x1, x2, x3 até xn. A gente conhece esse sistema linear lá no ensino fundamental como sendo esse aqui, né, o mais básico que a gente aprende, né, x menos y igual a 2 e x mais y igual a 11, por exemplo, né? A gente aprende mais essa equação aqui, esse sistema de equações com duas incógnitas, né? X e Y. A gente tenta descobrir isso aqui, né? Tem várias formas da gente descobrir as incógnitas, né? Ou seja, resolver esse sistema. Só que a gente pode aumentar ainda mais esse sistema, certo? Como vocês podem ver aqui, a gente pode ter uma infinidade de incógnitas, certo? E uma infinidade de coeficientes aqui dentro, beleza? Então, a gente diz que esse sistema de equações ele é linear, tá? Vamos ver aqui como a gente pode escrever esse sistema linear. Então, olha só, esse sistema linear a gente pode escrever ele em forma de matrizes, tá? Na forma matricial. Ou seja, os coeficientes do x vão formar apenas uma matriz, tá? E essa matriz, ela vai ser uma matriz quadrada de ordem n, né? Tá? Então vai ser aqui uma matriz, na maioria das vezes, quadrada, não necessariamente tem que ser quadrada, tá? Essa é uma matriz M por N, tá? Aqui a gente vai ter uma matriz coluna, onde vai ter as nossas incógnitas, tá? x1, x2, x3 até xn. E essa matriz coluna é a matriz n linhas, n linhas por uma coluna, certo? E esses Bs, né, ou seja, os valores independentes, né, que estão no segundo membro da equação, também formam uma matriz. E essa matriz também vai ser uma coluna, matriz coluna M por 1, certo? M linhas e uma coluna apenas, tá? Então, a gente pode fazer o produto, né, entre a matriz dos coeficientes e a matriz dos coeficientes e as matrizes, a matriz, na verdade, das incógnitas igual à matriz do termo independente, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem um sistema linear, certo? Sistema linear, o mais simples, de duas incógnitas.
Então, esse sisteminha aqui a gente pode escrever como sendo, quem é o coeficiente aqui? Ó? É 2, 3, aqui é 1, só que não aparece, e aqui é menos 1, tá? Só que 1 não aparece. Aqui o nosso B é 4 e aqui o nosso outro B é 2. Então, qual vai ser, na verdade, a matriz com os coeficientes aqui? Vai ser 2, 3, 1 e menos 1. Olha aqui, ó. A matriz quadrada 2, 3, 1, menos 1. Vezes os coeficientes, né, que é x e y. Os coeficientes, não, desculpa, as incógnitas, x e y. Beleza? Igual a matriz, coluna aqui, com com os termos independentes, que é o 2, o 4 e o 2, né? Nessa mesma ordem, tá? Beleza? A gente pode ter também sistema linear com 3 incógnitas, né? Nesse caso aqui, x, y e z. X, y e z. Beleza. Então, nesse caso aqui, só de olhar, a gente sabe que vai ter 2 linhas e 3 colunas. Então, tá aqui, ó, 2 linhas dos coeficientes e 3 colunas. Então, aqui, ó, tem um 3, 1 e menos 1 daqui. Eu tenho 2, 5 e 7 daqui. Então, tá aqui, ó, a nossa matriz 1, 3, 1, menos 1, 2, 5 e 7. Lembrando que esse sinal vem junto com o coeficiente, tá? O sinal, porque pela definição, aqui que a gente viu, são todos números positivos. Então, se ele vier negativo, o sinal tem que vir junto, tá? Pela definição, são todos positivos. É uma soma, né, de termos, tá? Já que a gente tem aqui uma... Deixa eu só beber uma água. Já que a gente tem linearidade, né? A gente tem uma combinação linear. E aqui, como são 3 incógnitas, a gente vai ter x, y e z, lembrando, em coluna, tá? Então, essa multiplicação aqui tem que dar esses dois valores, 4 e 0, né? Beleza? Então, se vocês observarem, realmente vai dar isso, ó, porque aqui é uma matriz 2 linhas por 3 colunas, aqui é uma matriz 3 linhas por uma coluna. Aí a gente viu que quando a gente multiplica, o número de colunas daqui tem que ser igual ao número de linhas daqui. E o resultado vai ser quem? O número de linhas daqui com o número de colunas daqui. 2 linhas, 3 colunas. 2 por 1. Certo? Esse é o nosso resultado. E realmente é, né? Matriz 2 por 1. 2 linhas e uma coluna. Beleza? E aqui também, né? Se a gente tiver aqui num caso em que a gente tenha apenas 2 incógnitas e 3 equações lineares, né? A gente também pode escrever em forma matricial. Ou seja, a gente tem 1 aqui, 3 e menos 1 daqui, 2 e menos 1 daqui. Então, a gente vai ter uma matriz 3 linhas e 2 colunas, certo? Então, 3 linhas e 2 colunas. Então, 1, 1, 3 menos 1, 2 menos 1. Realmente, né? São os coeficientes que a gente encontrou aqui. Quem são as incógnitas? X e Y apenas. Então, vai ser uma matriz 2 linhas por uma coluna. Aqui a matriz vai ser 3 linhas por 2 colunas. Certo? Olha aqui, ó, mesmo número de colunas de uma é o número de linhas da outra. Então, nossa matriz resultante vai ser 3 por 1. Então, vai ser 3 por 1. Então, a nossa matriz é 4, 1, 0. Realmente, né? Nossa matriz vai ser 4, 1, 0. Beleza. Então, tá aí, ó. Não tem erro, tá? Não tem erro. Sempre faça da mesma forma, tá?
Em alguns casos que numa outra equação não tiver, né, a incógnita, ou seja, for zero, a gente coloca como coeficiente zero, tá? Aqui, como sentenças verdadeiras, né, ou falsas, a gente já viu, né? Ou seja, vão ser sentenças verdadeiras se as soluções do sistema, né, pode ter mais de uma solução também, a solução do sistema se encaixar, né, nas equações. Então, se a gente retornar esse valor que a gente encontrou no lugar de x, y e z, então a gente tem que a sentença é verdadeira, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma tripla ordenada, né, um terno, ou uma terna, né? Lá em geometria analítica, quem está comigo aí, viu que isso aqui lá um ponto no espaço, né? Isso aqui P, X, Y, Z, né? A gente chama isso aqui de terno, ou terna, né? Tanto faz, terna ordenada ou terno ordenado, ou também a gente pode chamar assim, tá? Tripla ordenada, tá? Pode chamar assim também, não tem problema, beleza? Então a gente pode chamar dessas três formas. Então aqui, ó, a gente tem três incógnitas, três equações. Então a gente vai ter, dado essa solução, né? Isso aqui é uma solução do sistema, essa tripla ordenada, basta substituir aqui no lugar dos x, y e z, né? Então o x está dizendo que é 1, o y está dizendo que é 2 e o z 3. Então 2 mais 1 é 3, com mais 3, 6, está certo. Aqui 2 vezes 1 é 2, mais 2, 4, menos 3 é 1, está certo. Aqui, ó, 3 vezes 1 é 3, menos 2, 1. 1 mais 3 vai dar 4, realmente. Então está tudo verdadeiro, né? Então, isso é uma solução do sistema, tá? Então, sempre que a gente tiver três incógnitas, x, y e z, a gente tem um terno ou uma tripla, né, ordenada. Se a gente tiver mais de, ou apenas duas, né, a gente tem um par ordenado de solução. E se a gente tiver mais de três, né, x, y, z e t, por exemplo, né, a gente tem aqui uma quadra de solução, né? E a gente só substitui, beleza? Para verificar, né? Aqui, vamos classificar, né, esses sistemas. Isso aqui a gente viu lá no ensino fundamental, né? Quando o sistema é possível e impossível. Como é que a gente sabe disso, né? O sistema é possível e impossível. Vamos para cá. Então, a gente tem aqui, né, alguns sistemas, no caso, sistema linear homogêneo. Então, como é que a gente sabe quando o sistema é linear e homogêneo, né? Então, a gente chama esse sistema linear homogêneo todo aquele que tem em que o termo independente de todas as equações vale zero. Ou seja, é o número que está depois da igualdade. Então, esse número que está depois da igualdade, tudo é igual a zero, então a gente diz que o sistema é linear homogêneo, tá? Ou seja, temos a equação igual a zero, todas elas, né, dentro de um sistema, então a gente vai ter que esse sistema linear é homogêneo, tá? Ou seja, a gente vai ter em alguns casos que a solução é uma terna 0, 0, 0, né? Ou uma quadra aqui 0, 0, 0, em alguns casos, né? Tá? Matriz de um sistema. Matriz de um sistema, a gente já viu algumas coisas, né? Deixa eu voltar para cá. A gente já viu isso, né? A gente também pode escrever essa matriz completa, tá? Ao invés de escrever o sistema em forma matricial, a gente pode escrever esse sistema aqui, pegando apenas as suas incógnitas, né? Que é o 2, 1
1 e menos 1, e pegar também os termos independentes, né? Depois da igualdade aqui. Ou seja, a gente pode escrever a matriz como sendo 2, 1, 3 e 1, menos 1 e 4, tá? A gente pode também pegar dessas duas formas. Por quê? A partir delas, a gente também consegue encontrar soluções, tá? Aqui são alguns exercícios. Deixa eu ver o que dá para a gente fazer aqui. Encontre a solução da equação linear. Essa daqui eu coloquei no exercício de vocês, tá? Não vou fazer ela, não. Vamos verificar essa daqui, ó. Verifique se... Vamos fazer essa 345. Se a tripla ordenada é a solução dessa equação. Então, basta a gente substituir aqui, né? Os termos, as incógnitas, né? Então, aqui ele está dizendo que x1 é o 2, x2 é 0 e o x3 é menos 3. Então, vai ser 2 vezes 2 mais 5 vezes 0 mais 2 vezes menos 3. Isso aqui tem que ser igual a menos 2. 5 vezes 0 é 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes menos 3, menos 6. 4 menos 6 vai dar menos 2. Então, é verdade. É solução. Só isso. Acabou. Tá? Claro que isso daqui é bem simples, né? Aqui, vamos fazer outra aqui rapidinho. Escrever em forma matricial esse sistema. Vamos pegar essa letra A primeiro aqui. Ó. Vou aproximar aqui, fazer um zoom. Então, em forma matricial, como é que vai ficar esse sistema? A gente vai ter que os seus coeficientes vão formar uma equação quadrada de ordem 3, né? Então, aqui eu tenho 1, menos 1 e 1. Então, vai ser 1, menos 1 e 1 aqui. Nessa ordem, tá? Aqui, ó, menos 1. Aqui vai ser 2 e aqui 2. Então, menos 1, 2 e aqui 2. Só colocar aqui embaixo do menos 1 certinho, né? Menos 1 e aqui 2. Aqui, ó, 5 menos 1 e 5. 5 menos 1, 5. Vezes a matriz coluna de quem? Das incógnitas, x, y e z. Igual a matriz coluna dos termos independentes, que é o 2, 5, 1. 2, 5, 1. Pronto. Já está em forma matricial. Tá? E se você multiplicar essas duas matrizes aqui, você vai verificar que vai realmente voltar para esses sistemas de equações. Tá? Vamos ver mais o que a gente dá para fazer aqui hoje. Espero que dê para finalizar esse assunto aqui. Aqui também a gente já viu. Teorema de Cramer. Vamos verificar aqui como é que a gente pode usar o teorema de Cramer para resolver algumas questões. E facilita, em alguns casos ele facilita, tá? Então, olha só. Consideramos um sistema linear, né? Dado um sistema linear qualquer, em que o número de equações, tá? Esse número de equações tem que ser igual ao número de incógnitas. Quando que isso acontece? Quando m é igual a n, certo? O número de linhas é igual ao número de colunas. Ou seja, é uma matriz quadrada, né? Então, A tem que ser uma matriz quadrada de ordem n. Então, a gente pode fazer o determinante dessa matriz A, né? Beleza? Continuação aqui. Então, a gente tem que, dado S, né, um sistema de equações linear, com um número igual ao número de incógnitas, né, o número de equações igual ao número de incógnitas. Se a gente tem 3 equações, né, 1, 2, 3 no sistema, a gente tem que ter 3 incógnitas, x1,
x2 e x3. É isso que o teorema está falando, tá? E temos 3 sistemas, ou 3 equações, 3 incógnitas. Se o determinante for diferente de zero, então a gente já tem que o sistema será possível, tá? Nesse caso, o sistema já vai ser possível e terá uma única solução, tá? Ou seja, vai ser um terno ou uma tripla, né? Ou uma quadra, dependendo do número de incógnitas, tá? Nossa solução é única. Então, a gente escreve, né, dessa forma. Ou seja, a gente vai pegar essa solução como sendo, ou seja, esse alfa aí aqui é justamente a solução de uma das de uma das incógnitas, né? Da terna, da tripla ou da quadra, tá? Então basta fazer o determinante dessa incógnita, né, sobre o determinante da matriz geral, né? Ou seja, da matriz inteira. Tá? Beleza? Então quem é esse DI? DI é o determinante da matriz obtida de A. Tá? Ou seja, a gente substitui a iésima coluna pela coluna dos termos independentes da equação do sistema. Beleza, professor, não entendi. Vamos ver como é que faz isso, né, na prática. Então, aqui tem a demonstração, tá? Eu vou pular um pouquinho, mas usa algumas coisinhas lá de matrizes, tá? Que a gente viu, de determinantes. E a gente chega aqui no resultado final. Então, o que quer dizer isso, professor? Quer dizer o seguinte, ó. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Seja o sistema x mais y mais e igual a 6, x menos y menos e igual a menos 4, e 2x menos x menos y mais e igual a 1. Né? Pegamos aqui e fazemos o determinante dos coeficientes. Quem são os coeficientes? Aqui é 1, 1 e 1. Aqui é 1, menos 1, menos 1. Aqui é 2, menos 1 e 1. Certo? Estão todos aqui, ó, dentro dessa matriz. E o que a gente faz aí? Faz o determinante, né? Então, fazendo o determinante, a gente vai encontrar que o determinante é menos 4. Ou seja, pelo teorema aqui, se for diferente de zero, então o sistema é possível e ele tem uma única solução, certo? Então, aqui deu realmente diferente de zero. Então, o que a gente faz? Agora a gente vai pegar, fazer o sistema, ou determinante de cada uma dos coeficientes, né? Por exemplo, ou dos coeficientes não, das incógnitas. Por exemplo, aqui eu tenho que é x nessa primeira, digamos, coluna aqui, tá? Então, a gente vai pegar todos os coeficientes aqui, os elementos independentes, né? Os termos independentes aqui, depois da igualdade, e substituir toda essa linha ou toda essa coluna por essa outra coluna, certo? Então, a coluna onde eu tinha 1, 1, 2, eu vou substituir por essa outra coluna aqui, 6, menos 4 e 1, tá? Então, 6 menos 4 e 1. Faço novamente o determinante da primeira coluna, né? D1. E eu obtenho aqui menos 4. Tá? Então, fazendo determinante. A mesma coisa eu vou fazer com a segunda coluna. Então, a segunda coluna aqui corresponde à incógnita y. Então, eu vou substituir essa segunda coluna aqui por quem? Pelos termos independentes. Então, substituindo aqui, eu vou encontrar o D2, né? O determinante a partir da segunda coluna. Então, encontramos aqui menos 12. Lembrando que isso aqui é com relação a y, esse aqui com relação a x, e esse aqui com relação a z, certo?
Então, o D3 eu vou substituir pela terceira coluna. Então, substituindo a terceira coluna pelos termos independentes, né, pela coluna dos termos independentes, eu vou encontrar quem? Os valores em Z, né? Em Z, já que a terceira coluna aqui é da incógnita Z. Beleza, deu menos 8. Então, pela definição aqui, a gente vai encontrar a solução I qualquer, né? Fazendo o DI sobre o determinante geral. O determinante geral a gente já sabe que é 4. Então, a gente vai pegar D1 sobre D, D2 sobre D e D3 sobre D e encontrar as soluções. Então, quem vai ser X? Ó? O X vai ser D1 sobre D, certo? Já que a incógnita X, né, uma solução para X vai ser dada dessa forma. Então, vai ser menos 4 sobre menos 4, que é 1, certo? A incógnita Y vai ser encontrada a partir de D2 dividido por D. Então, D2 é menos 12, dividido por menos 4 é 3. E a incógnita Z vai ser encontrada a partir de D3 dividido por D pelo determinante geral, né, das incógnitas, ou os coeficientes, desculpem, os coeficientes. Então, encontramos aqui menos 8 sobre menos 4, que é 2. Então, a gente tem uma única solução do sistema como sendo a tripla ordenada 1, 3 e 2. Tá? Já encontramos aí a solução rapidamente, né? Utilizando apenas determinante. Então, essa um teorema que facilita muito quando você sabe calcular o determinante, né? Só que dá um pouquinho de trabalho se você não souber fazer o determinante. Ou se esqueceu algumas coisas, né? A gente tem também outros casos, que é o sistema possível e determinado, né? Então, o sistema possível e determinado são sistemas lineares que têm solução única, tá? E são chamados de possível e determinados, né? Beleza? Então, nesse caso aí, né? A gente acabou de ver esse exemplo. A gente tem aí um sistema possível e determinado, né? Vamos ver aqui mais o que a gente pode ver. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Acho que a gente passou aqui alguma coisa. Não, passamos não. Vamos lá para sistemas escalonados. Deixa eu ver. Sistemas escalonados. Sistemas escalonados também tem como a gente resolver o sistema linear a partir dessa regrinha, né, desse teorema dos sistemas escalonados. Tá? Então, vamos ver aqui como que a gente pode fazer isso. Então, definição, né? Dado esse sistema linear, a gente pode fazer em que cada equação, né, existe pelo menos um coeficiente não nulo. Então, a gente pode ir anulando esses coeficientes, né? Pode zerando esses coeficientes até reduzir essa equação a uma única incógnita. E assim, ir encontrando as outras incógnitas, tá? Então, a gente diz que essa está na forma escalonada, tá? Se um número de coeficientes nulos, tá? Antes do primeiro coeficiente não nulo, aumenta a equação de equação para equação. Então, a gente tem aqui um formato de escada, né? Vai ter algo desse tipo. Triangular, mais ou menos, né? Pode ser assim também. Então, aqui, a gente vai ter algo desse tipo. Tá? Então, aqui a gente vai encontrar o Z. Encontrando o Z, a gente encontra o Y. Encontrando o Y, a gente encontra o X, né? Y e Z, a gente encontra o X. Então, esse é um exemplo de sistema escalonado, tá? Então, ou seja, a gente vai reduzindo, né, as
equações até encontrar essas incógnitas. Aqui, claro, a gente pode também utilizar utilizar alguns cálculos, né, alguns artifícios aí para transformar a equação, se ela não estiver em forma escalonada, transformar ela em forma escalonada e resolver a equação, tá? Muitos não sabem fazer isso, né? Infelizmente, mas é uma forma mais, digamos, mais usual de resolver sistemas lineares, tá? Então, como é que a gente vai reduzir, né? Vai transformar em algo desse tipo, forma escalonada, né? Um sistema. Então, o primeiro tipo, né, vai ser um número de equações igual ao número de incógnitas. Quando a gente tem um número de equações igual ao número de incógnitas, a gente consegue facilmente colocar aqui em forma escalonada. Então, aqui a gente vai ter que zerar, ou seja, transformar em uma matriz triangular, né? Digamos assim, tá? Digamos assim, não é, na verdade, isso, né? Então, a matriz incompleta do sistema é a matriz triangular. Então, a gente tem que transformar os coeficientes, né? A matriz dos coeficientes em uma matriz triangular, onde abaixo da diagonal principal, os valores são todos nulos, ou seja, iguais a zero. Tá? Então, tá aqui, ó, esse exemplo aqui. Então, facilita, né? Porque daqui a gente já consegue resolver essa equação. Ou seja, t vai ser igual a 6 dividido por 2, que é igual a 3. A gente já sabe t, então substitui aqui. 5z mais 7 vezes 3 igual a 21. Tá? Só que aqui é 21, menos 21 é 0. Então, 0 dividido para 5 é 0. Então, o z aqui é 0. Opa, acabou aqui. Z aqui é 0 nesse caso, né? A gente também tem que encontrar y. A gente já sabe quem é z e t, então vai ser y mais 3 vezes 0 menos 3, igual a menos 5. Então, a gente tem aqui que aqui vai ser 0, menos 3 passa para o outro lado, vai ficar mais 3, menos 5 vai ficar menos 2. Então, y é igual a menos 2. Aqui, a gente já sabe quem é y, z e t. Vamos encontrar quem é x. X mais 2 vezes menos 2, menos 0, mais 3 vezes 3, igual a 6. Aqui eu tenho que vai ser menos 4. Aqui vai ser 9. 9 menos 4, 5. 5 passa para o outro lado negativo, vai ficar 6 menos 5. Então, eu tenho que x vai ser 6 menos 5, 1. Tá? Vai dar 9. Então, encontramos aí a solução. X igual a 1, y igual a menos 2, z igual a 0 e t igual a 3. Tá? Esse é o sistema, uma solução do sistema, né? Tá? Claro que aqui na forma escalonada, né, já fica fácil de resolver. Tá? O segundo tipo é quando as equações, o número de equações é menor que o número de incógnitas. Certo? Então, a gente tem n incógnitas, porém, sei lá, a gente tem 4 incógnitas e 3 equações, né? Ou seja, o número de equações é menor que o número de incógnitas. Então, a gente também consegue fazer, tá? Resolver pelo sistema escalonado, porém, a gente tem que ver alguns casos, né? Mas, basicamente, um sistema desse tipo, onde a gente não vai encontrar, né? Ou, na verdade, a gente vai encontrar, sei lá, valores iguais, né? A gente vai ter que é um sistema possível
e indeterminado, tá? Beleza? Em alguns casos. Então, aqui, a gente tem x menos y mais z igual a 4 e y menos z igual a 2. Então, a única variável livre aqui é o z, certo? Então, a gente pode colocar esse z aqui para o segundo membro, certo? Então, colocando para o segundo membro, a gente vai ter x menos y igual a 4 menos z. E y igual a 2 mais z, certo? E assim a gente consegue, né, atribuir um valor, né? Digamos que z seja um valor alfa, e a gente consegue encontrar quem é x e y. Então, atribuindo esses valores aqui, resolvendo as equações, a gente tem que y é igual a 2 mais alfa, e substituindo esse 2 mais alfa no lugar desse y aqui, a gente vai ter x menos 2 menos alfa igual a 4 menos alfa. Resolvendo aqui, a gente vai ter que x é igual a 6. Opa, encontramos x, certo? Então, x, y e z a gente já tem. Então, a gente tem como solução algo desse tipo: 6, 2 mais alfa e alfa. Ou seja, dependendo do alfa, ou seja, as soluções estão dependendo do alfa. Então, conforme o alfa vai mudando, a gente tem N soluções. Então, se o alfa for igual a 1, a gente tem como solução a tripla 6, 3, 1. Se alfa for igual a menos 7, 6 menos 5, menos 7. Se alfa for igual a 0, 6, 2 e 0. E assim por diante. Ou seja, esse sistema aqui, a gente diz que é um sistema possível, porém indeterminado. Tem N soluções, né? Tem muitas soluções. Tá? E é claro que tem outros casos, né? Beleza? Só que esses outros casos são até mais fáceis de resolver. Né? Deixa eu ver aqui o que a gente pode ver mais. Escalonamento de sistemas. Para a gente finalizar aqui esse conteúdo, tá? Da nossa última prova. Então, aqui, ó, escalonamento de um sistema. A gente consegue fazer o escalonamento de um sistema rapidamente, tá? Então, basta a gente ir alterando, né, os valores para ir reduzindo essa equação justamente ao que a gente quer, tá? Justamente ao sistema escalonado. Então, por exemplo, aqui, ó, escalone classifica o sistema. Classificar, tá? É classificar se o sistema é sistema impossível, é um sistema possível e determinado, ou se é um sistema possível e indeterminado, tá? Indeterminado, N soluções. Determinado, uma única solução. E sistema impossível não tem solução, tá? Acho que vocês já viram isso aqui, né? Eu acho que até tem aqui, deixa eu só... Aqui, ó. Justamente, tem aqui, ó. A gente tem aqui os casos em que a gente tem como classificar, né? Essas observações. Então, aqui, ó. Observações. Se escalonarmos e ocorrer que a equação do tipo, ou seja, os coeficientes são nulos e igual a zero, né? Ou seja, isso aqui é bem parecido com o quê? Com dependência, né? Linear. Né? A gente viu isso lá atrás, né? Então, é linear em polinômios, né? Se é linearmente independente ou é linearmente dependente. Então, quando tudo aqui for igual a zero, né? LI, né? A gente fala que é LI. Linearmente independente, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que a gente vai ter que essa equação, no caso aqui ele está usando o exemplo 3, né?
Terceiro, nesse caso aqui, a gente diz que o sistema é dado como sistema impossível, né? Nesse caso, possível, na verdade. Tá? Então, tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui o exemplo. Terceiro aqui, ó. Então, ele escalonou. Né? Eu vou fazer aqui para vocês como é que a gente escalona. Tá? Escalonou e encontrou isso aqui como resultado, certo? 0y mais 0z igual a 0. Tá? Encontrou isso aqui. O que isso significa? Eu posso excluir essa linha e continuar com os outros, né? Então, a gente diz que como, né, dessa forma escalonada, a gente tem uma equação menor que o número de incógnitas, certo? A gente viu isso aqui. O número de equações, aqui a gente tem duas equações, certo? Duas equações. Equações. E quantas incógnitas? Uma, duas, três. A gente tem 3 incógnitas. Certo? Ou seja, 3 é maior do que 2. Então, a gente tem que é um sistema possível e indeterminado. É um sistema possível e indeterminado. Tá? Nesse caso. Então, é justamente o que está escrito aqui. Ó. Nesse caso aqui, a gente tem um sistema possível e indeterminado. Se a gente tiver algo parecido com isso aqui, quando escalonarmos, ou seja, todos os coeficientes igual a zero, igual a um termo independente, né? E esse termo é diferente de zero, que é o B, então a gente diz que o sistema é impossível, ou seja, SI, sistema impossível, tá? E a gente já viu que o sistema é possível, né? Se a gente escalonar e lá no finalzinho a gente tiver algo como α1 xn é igual a B, né? Ou seja, a gente vai encontrar o xn e o restante, né? A gente tem como uma única solução. E aqui estão os 3 casos. Ó. O sistema pode ser possível e determinado, ou seja, uma única solução. Certo? O sistema pode ser possível e indeterminado. A gente tem infinitas soluções, que a gente acabou de ver, né? O alfa a gente pode ir mudando os valores, encontrando as triplas, e o sistema pode ser impossível, ou seja, a gente não consegue encontrar solução para esse sistema. O sistema é impossível. Tá? Vamos ver aqui um aqui rapidinho. Então aqui, ó, vamos ver essa primeira aqui, mais simples, né? Essa primeira aqui. Vamos escalonar ela. Como é que eu escalono ela? Eu tenho que tirar esse 2x daqui. Como é que eu tiro esses 2x? Posso fazer o seguinte. Eu posso multiplicar essa linha 1 por 2, ou seja, fazer 2 vezes a linha 1. Deixa eu diminuir aqui essa espessura da minha linha aqui. Só para a gente finalizar aqui a aula de hoje. Então aqui, ó, eu tenho que eliminar esse 2x daqui. Como é que eu faço? Eu tenho que multiplicar esse x de cima por 2. Então, eu tenho que fazer 2 vezes. Só que eu tenho que pegar toda a equação da primeira linha. Então, eu tenho que pegar 2 vezes a linha 1 e subtrair a linha 2. Tá? Então, nosso novo sistema vai ser o seguinte. O primeiro não vai mudar, tá? Vai ser x mais 5y igual a 3. O que vai mudar é apenas a segunda linha. O que acontece na segunda linha? Ou na segunda equação aqui, vai ser 2 vezes x, 2x, né? 2 vezes 5, 10. 10y. E 2 vezes 3, 6. Então, aqui é 6. Beleza? Então, eu vou pegar essa equação aqui agora, de cima, que eu multipliquei por 2, e vou fazer menos essa de baixo. Então, vai ficar 2x menos 2x, 0. Certo? 0. 10 menos 3 vai dar 7y positivo, certo?
E 6 menos 5 vai ficar 1. Beleza. Então, aqui eu posso sumir com esse 0 e esse mais, não precisa colocar, tá? A gente tem a forma escalonada, certo? Aqui está na forma escalonada. E tem como a gente encontrar quem é y. O y aqui é 1 sobre 7. Né? Passa o 7 dividindo. Então, se o y é 1/7, então o x vai ser 5x mais 5 vezes 1 sobre 7 igual a 3. Né? Substitui o valor na primeira equação. Então, a gente vai ter x igual a 3 menos 5/7, né? Já que aqui vai ser 5/7, passa para o segundo membro, vai ficar menos 5/7. Então, o x vai ser o quê? 7 vezes 3 dá 21. 21 menos 5 vai dar 15, né? Ou 16, né? 16/7. Beleza. Então, a gente tem duas frações, 16/7 e 1/7. Vamos ver se é a solução dessa equação mesmo, né? Aqui, opa, deixa eu só voltar aqui, pessoal. Toda vez acontece isso. Aqui, né, vamos substituir. A primeira equação aqui está dizendo que é x, então 16 sobre 7 mais 5 vezes 1/7. Tem que ser igual a 3. Somando isso aqui, vai dar 16 mais 5, 21 sobre 7. 21 dividido para 7 é 3. É verdade. Então, é realmente a solução. Apenas peguei a primeira. A segunda, com certeza, vai dar certo. Então, escalonamos. Escalonamos. Então, tá aqui, ó. Escalonamento é esse daqui, tá? Isso daqui é o escalonamento. Vou até trocar de cor aqui. Esse daqui é o nosso escalonamento, tá? Escalonamos e classifique. Né? Qual vai ser a classificação desse sistema? Esse sistema é um sistema possível e determinado. Né? Ou seja, tem uma única solução. Tem outra solução aí? Não tem, né? Não tem como a gente ter outra solução. Tá? Então, é um sistema possível e determinado. O outro vocês fazem. Tá? Então, escalonar não é tão simples. Tá? Então, vamos escalonar esse com 3 equações aqui. Tá? Escalonando aqui, vamos pegar e fazer 2 vezes a linha 1 menos a linha 3. Ou seja, eu vou pegar essa primeira linha aqui. Eu chamo de linha as equações, tá? O número de equações. Equação 1 é a linha 1. Linha 2 e linha 3, tá? Então, 2 vezes a linha 1 menos a última linha, que é a linha 3. Eu vou ter um novo sistema, que vai ser x mais y igual a 3. Lembrando que eu só altero a última linha, tá? Eu vou alterando a última linha. Então, eu vou alterando de baixo para cima, tá? Sempre assim, de baixo para cima. Já que a gente está escalonando. Aqui vai ficar 3x menos 2y igual a menos 1. Continua, né? E aqui, a gente vai ser 0, né? Já que aqui é 2x menos 2x, 0. Aqui 2y menos 3y, menos 3y, vai dar mais 5y, né? Mais 5y. E aqui, 2 vezes 3 vai dar 6. 6 menos 4 vai dar 10. Certo? Pronto. Escalonamos. Então, aqui, daqui a gente já consegue resolver, né? Ou seja, aqui y vai ser 10 dividido por 5, então o y vai ser 2. Se o y é 2, vamos substituir aqui 3 vezes, ou 3x, menos 2 vezes, deixa eu apagar aqui, estou apagando aqui embaixo também, vai ser
3x menos 2 vezes 2 igual a menos 1. 2 vezes 2 vai dar 4. Menos 4, passo para o outro lado, mais 4. Então, vai ficar 3x menos 1 mais 4 vai ficar 3. 3x igual a 3. Então, x é igual a 3 dividido por 3. Então, x é igual a 1. Certo? X é igual a 1. E aqui em cima, será que está certo? Claro que está, né? Que 2 mais 1 é 3. Então, 2 mais 1, 3. Então, aqui o sistema, ele é também possível, né? Sistema possível e determinado. Tá? O sistema possível determinado, escalonamos e resolvemos, né? Resolvemos, encontramos quem é x e y. Escalonamos, certo? Encontramos aqui a forma escalonada. E classificamos. Classifiquei como sistema possível e determinado, tá? Beleza? Então, não é tão difícil, tá? Porém, tem que exercitar, porque escalonar não é tão simples, tá? Aqui, ó, tem um exercício aqui, né, que ele não dá, no caso aqui, o coeficiente, mas você tem que encontrar, né, para estudar em alguns casos, né, no caso. Tem alguns exercícios já resolvidos, beleza? Ver mais o que a gente pode ver aqui? Eu acho que só isso mesmo, né? E não tem muito segredo, não. Acho que tudo já foi falado, né? Aí na próxima aula eu acho que a gente só vai fazer exercícios, tá? O conteúdo em si não é difícil, tá? Fica a critério de vocês tentar resolver, tá? Vamos resolver só mais um aqui para finalizar. Aqui, ó. Esse daqui eu já sei de cara que é o quê? Um sistema. É um sistema linear. Por quê? Quando eu tenho termos independentes iguais a zeros, homogêneo. Tá? É um sistema linear homogêneo. Certo? É um sistema linear homogêneo quando eu tenho os termos independentes aqui, né? Iguais, todos iguais a zero. Aí fica até mais fácil de resolver o sistema, né? Vamos resolver de forma escalonada. Vamos tentar resolver aqui. Aqui está pedindo para resolver, né? Mas eu vou resolver de forma escalonada. Vamos lá. A gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode trocar de lugar essas equações? Pode, tá? Se você quiser facilitar a sua vida, pode. Então, vamos trocar de lugar. Então, essa equação aqui vai ser sistema de equação, é equivalente a eu escrever x menos 4, vou trocar de lugar essas duas, tá? Trocar de lugar. Então, vai ficar x menos 4y mais z igual a zero. Aqui embaixo vai ficar 2x mais 3y menos z igual a zero. E aqui continua sendo 3x mais y menos 2z igual a zero. Tá? Aí a gente aplica lá escalonamento, né? Eu vou pegar e fazer 3 vezes a linha 1 menos a linha 3. Tá? Ou seja, a linha 1 é essa, linha 2 é essa, linha 3 é essa. Então, 2 vezes a linha 1, 3 vezes, na verdade, a linha 1, menos a linha 3. Então, eu vou ter esse novo sistema aqui, ó. Eu repito as duas primeiras equações, tá? X menos 4y mais z igual a zero. 2x mais 3y menos z igual a zero. E subtraindo aqui é 3x menos 3x é zero. Pronto, sumiu. 3 vezes 4, menos 4 vai dar menos 12. Menos 12 mais 1 vai dar menos 11y. E aqui 3 menos 2 vai dar mais 5.
mais 5z. Igual a zero, né? Porque a gente, se multiplicar 0 por 3, vai dar 0. E 0 menos 0 é 0 ainda, né? Vamos novamente fazer o mesmo processo, tá? Ou seja, essa forma escalonada aqui, agora vai ser o seguinte. Vamos pegar a primeira linha, 2 vezes a primeira linha, menos a segunda linha. Ou seja, a gente vai diminuir esse 2x aqui, né? Vai tirar esse 2x daqui. Então, a gente vai ter x menos 4, y mais z igual a 0. 2 vezes x menos 2x vai dar 0, né? 2 vezes menos 8 vai dar, ou menos 4 vai dar menos 8. Menos 8 mais 3 vai dar menos 5y. E 2 vezes z é 2z. Menos z vai dar mais 3z. Igual a 0. Eu tenho que considerar os sinais, tá? Aqui a última eu só repito, né? Que eu não fiz nada com ela. Tá? Beleza? E escalonamos novamente, né? A primeira com a segunda com a terceira, né? Ou seja, aqui, ó, para eu eliminar esse 11y, eu tenho que multiplicar os dois ao mesmo tempo. Por quê? Eu tenho que eliminar esse 11 e o múltiplo de 11 é só ele mesmo, né? Já que é número primo, só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. E o 5 por 1 e por ele mesmo também. Então, o múltiplo dos dois aqui, né? Comum vai ser 55. Então, a gente tem que fazer o seguinte. Eu vou multiplicar a linha 2 por 11 e a linha 3 por 5, para ficar 55 menos 55, tá? Certo? Porque não tem como fazer diretamente, né? Menos 11, né? Então, tem que multiplicar por 11 a primeira linha e por 5 a segunda linha. Só que aqui vai ficar menos também, né? Por menos 5, na verdade. Menos 5 vai ficar mais 5. Então, menos 55 daqui de cima com mais 55 aqui embaixo vai zerar, né? Então, a gente vai ter o seguinte, vai ficar x menos 4y mais z, que a gente não fez nada com ele, igual a zero. Aqui continua sendo o mesmo, 5y menos 5y mais 3z igual a zero. E a última aqui vai ser o quê? Vai zerar, né? Porque aqui vai ficar menos 55y, que eu estou multiplicando por 11, né? Menos 55y, menos vezes esse menos vai ficar mais, 5 vezes 11, 55. Então, vai ficar 0y. 33 menos 5 vezes 5, 25, certo? Então, 33 menos 25, 8. Então, vai ficar 8z igual a 0. Beleza? Aí, daqui a gente resolve, né? Escalonamos. Essa daqui é a forma escalonada, tá? Já escalonamos. Então, ela já está escalonada. Beleza? Agora a gente resolve, né? Então, a gente tem lá que 8z é igual a 0. Então, z tem que ser 0, né? Encontramos o valor de z. Substituímos na segunda linha. Menos 5y mais... Aqui, deixa eu só ajeitar aqui, porque eu coloquei 2 z's, né? Mas é 3z, né? 3z. Mais 3 vezes 0 é igual a 0. Então, o y aqui vai ser 3 vezes 0 é 0. Menos 5y é igual a 0. Então, o y só pode ser igual a 0 também, né? Nesse caso. E o x? X também tem que ser igual a 0, né? Já que aqui vai ser menos 4 vezes 0, 0, mais 0, 0. Então, o y tem que ser, ou o x tem também que ser igual a 0. Então, a gente tem a terna 0, 0, 0. Beleza? Como solução. Então, a tripla, na verdade, né?
aqui está escrito como tripla, mas a terna, tripla, tanto faz. É solução. Beleza? Solução desse sistema. Tranquilo? Então, o sistema aqui, se fosse classificar, é sistema possível e determinado, né? Tem uma única solução aqui nesse caso, né? Tem uma única solução, sistema possível determinado. Beleza? Claro que nem todos vão ser assim, tá? Vão fazendo o máximo de exercícios possíveis. Vocês vão encontrar aí alguns resultados aí pela frente. Claro que tem outros teoremas, né, que a gente poderia ver, mas realmente não dá tempo de a gente ver tudo. E aqui já finaliza, né, o livro. Já tem os exercícios finais aqui, e aqui já finaliza. Mas esse teorema aqui de Rocher-Capelli, eu não vou fazer com vocês, tá? Então, tentem ver Cramer, né? Sistema linear homogêneo, tá tudo aqui. Deixa eu ver mais. A gente viu escalonamento, tá? Classificação, classificar o sistema impossível, impossível, determinado, indeterminado, tá? Então, essa parte aqui de sistemas lineares, escalonamento, tá? Tentem rever aí essas partes aí. E na próxima aula a gente vai fazer só exercícios, tá? E a nossa prova, lembrando que é na quarta-feira que vem, beleza? Então, finalizamos aí todo o nosso conteúdo. Na quarta-feira, a gente tem nossa prova, na próxima. E na segunda, a gente vai ter uma revisãozinha aí, tá? Uma resolução de exercícios, na verdade, né? Beleza? Então é isso. Tchau, tchau e até semana que vem.